Fala galera, Diego chegando aqui no Rede Tricolor em parceria com o Estúdio Rino para repercutir um pouco mais do jogo de ontem. Grêmio eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians nas penalidades máximas, 0-0 em São Paulo, 0-0 no Couto Pereira, e o Grêmio está fora da competição que mais ambicionava esse ano, né? Eu acho que não tinha competição que o Grêmio teria mais chance de conquistar do que a Copa do Brasil. Nos resta agora disputar o Campeonato Brasileiro e tentar fugir dessa zona de rebaixamento, né, que querendo ou não ainda nos assombra, e tentar buscar uma campanha na Libertadores. Cara, não dá para fazer terra arrasada, temos a Libertadores, vamos tentar, né, obviamente, vamos brigar, vamos acreditar que as coisas podem melhorar e o Grêmio pode chegar a brigar por algo grande ainda esse ano. Mas voltando ao jogo da Copa do Brasil, muito se fala em relação às decisões do Renato na partida de ontem, e de fato eu acredito que o Renato cometeu alguns erros, e eu vou mencionar alguns erros e alguns acertos, na minha opinião. Começando pelos acertos. Para mim, o Renato acertou na escalação. Não vejo qualquer erro nos 11 jogadores que foram a campo. O Renato colocou o time que virou o disco do Grêmio no ano, né? O Grêmio vinha perdendo para todo mundo, tinha feito 15 jogos no Brasileirão e sofrido 10 derrotas. O Renato mudou o esquema para 3 zagueiros, né? Com o Gemerson, Rodrigo Eli e Kahneman, e a partir daí o Grêmio começou a obter resultados positivos, começou a ganhar jogos, começou a não sofrer tantos gols como vinha sofrendo anteriormente. Então, para mim, um ponto positivo e um acerto do Renato. Tinha que jogar exatamente com o time que entrou em campo. Agora, a atitude dos jogadores dentro de campo, a gente não pode botar toda na conta do treinador, né? Se faltou empenho, pegada em alguns lances, se faltou algo a mais de alguns atletas dentro de campo, não dá para botar tudo na conta do treinador. E para mim, no primeiro tempo, o Grêmio foi melhor, foi superior, e o que talvez nos incomode nessa eliminação é que a eliminação foi para o Corinthians, que é um time fraco, um time ruim, e a gente viu que o Grêmio tinha bola, tinha potencial para eliminar o Corinthians nessa fase da competição. O Grêmio poderia ter decidido em São Paulo, não aproveitou, quando com o jogador a mais grande parte da partida, mas não vou entrar no mérito dessa partida, volto para o jogo no Couto Pereira. Primeiro tempo, para mim, o Grêmio foi bem, fez o que pôde fazer no 3-5-2, tinha um jogador a mais no sistema defensivo, a menos no meio campo, e o ataque praticamente dependendo de Soteldo e Pavon, e assim que a gente vem jogando, e assim que a gente vem conseguindo os resultados. No segundo tempo, mais um acerto do Renato, a meu ver, colocar o Diego Costa no lugar do Kahneman. O Grêmio mexeu no sistema tático, mudou para o 4-4-2, colocou ou melhor, no 4-3-3, colocou um centroavante. Era, obviamente, desejo de toda a torcida colocar um cara na área, ver o Diego Costa jogando novamente e tirar um dos zagueiros, colocar o time mais para cima para buscar o resultado. O Renato fez isso, mas o time em campo não conseguiu corresponder, tanto que a partir dessa substituição, quem cresceu no jogo foi o Corinthians. O que para mim são os principais erros do Renato? O primeiro deles é o Monsalve não ter entrado. O Monsalve mostrou no jogo contra o Atlético Paranaense que é um jogador qualificado, que é um jogador que não sente a pressão, tanto é que ele estreou no jogo fora de casa, foi lá e foi o melhor jogador em campo, mesmo com 20 anos, mesmo fazendo sua estreia com a camisa do Grêmio, marcou gol, marcou um golaço de fora da área, um chute de longa distância, que ontem estava sendo importante, as finalizações de longa distância. O Monsalve fez um golaço que acabou sendo anulado por uma falta um pouquinho antes da finalização dele. Então, para mim, um grande erro do Renato foi não ter percebido que o Cristaldo não estava jogando nada, estava mal em campo, estava rendendo pouco, estava bem marcado, e não ter colocado o Monsalve como um cara que pudesse dar uma outra dinâmica para o time do Grêmio. Então, para mim, aí errou o Renato. Outro erro do Renato, pênaltis. Quando o jogo foi para os pênaltis e as coisas pareciam que estavam se encaminhando para isso, de fato, em determinado momento do jogo ali já se via que os dois times estavam se acomodando no 0-0. Os jogadores escolhidos. O Grêmio não poderia, e aí foi um erro, não sei se foi decisão do Renato, foi dos jogadores, quem bateram, os jogadores que foram decidir, os batedores já estavam definidos, se foram definidos na hora, mas o Edenilson não poderia ter batido. E não é porque ele errou o pênalti. No momento que o Edenilson pegou a bola, eu já pensei, cara, tu vai botar um cara que passou grande parte da carreira dele jogando pelo Internacional e vai ter que bater um pênalti sabendo que se errar ele vai ser crucificado, vai ser destruído, vai ser detonado, e ele tá pagando agora isso, né, cara? A torcida do Grêmio tá indignada com o Edenilson, porque o Edenilson bateu um pênalti de forma pífia, ridícula, jogou longe do gol do goleiro Hugo, e ali começou a derrocada do Grêmio nas penalidades. Tu pega um jogador
como eu falei, que tem uma caminhada, entra pressionado para bater o pênalti, por que não botou o Diego Costa para bater o pênalti? Por que não botou o João Pedro para bater o pênalti? Ele botou o Edenilson foi lá e fez o que fez. Na sequência, o Cristaldo, que passou o jogo todo mal, rendendo pouco, foi lá e recuou para o goleiro, bateu fraco a meia altura nas mãos do Hugo. E para completar o desastre, a cobrança do Pavon, mas essa já não faria a menor diferença, mesmo que ele fizesse o gol, o Grêmio já estava fora ali, nós já tínhamos errado 2 pênaltis, o Corinthians já tinha confirmado 3, aí só um milagre, o Marquezinho já havia errado os 3 cantos das cobranças dos jogadores do Corinthians e a eliminação veio. Mas o que eu quero reforçar aqui é que agora é olhar para frente e não dá para negar que o Grêmio vem jogando só fora de casa, que existe um desgaste. O time joga fora de casa o tempo todo, joga em Curitiba, joga em Caxias, agora vai jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal. E as coisas estão indo nesse ritmo, com uma intensidade muito grande, com muitos jogos um atrás do outro. E a gente tem que também tentar entender um pouquinho esse outro lado, por mais dolorido que tenha sido a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Fico por aqui, tamo junto e dale tricolor.